Fala pessoal, a paz do Senhor, como vocês estão? Tem um bom tempo que eu não apareço aqui no YouTube para gravar vídeos e eu senti de Deus de trazer uma mensagem, uma palavra aqui, fazer desse lugar um ambiente de bênção para a sua vida. Então, se você gostar desse vídeo, assiste ele todinho. Se você gostar, não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e de também compartilhar esse vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para que você não venha perder as mensagens que vão vir com o tempo aqui também. Porque eu quero poder voltar a fazer o que eu fazia há muito tempo, que é gravar e trazer mensagem para vocês. Então vamos lá, vamos pro vídeo que Deus tem uma palavra para a sua vida. A mensagem que eu tenho para vocês nesse dia se encontra no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. O versículo é o de número 12 e o 13, que vai dizer: Contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamentos e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor vosso Deus. Porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente e todo amor. É capaz de arrepender-se e surpreender a desgraça prevista. É interessante como o profeta Joel vai trazer essa palavra de arrependimento. É uma mensagem forte, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem onde o Joel vem trazer o povo ao refletimento. Porque o povo tem passado por grande dificuldade. Essa dificuldade é consequência do povo ter desviado do caminho do Senhor. Como o povo de Israel desviou seu coração de Deus e tem se afastado de Deus cada vez mais, Deus envia sobre ele uma grande praga. Uma praga de gafanhotos começa a atingir Israel, atingir o povo, e isso traz grande aflição no meio deles. Em meio a essa aflição, Deus levanta Joel para trazer algumas profecias. E essa palavra de Joel, capítulo 2, 12 e 13, é uma delas, aonde Joel vai aproveitar o momento e Deus vai usá-lo nesse momento para trazer essa mensagem, dizendo: convertei-vos de todo o vosso coração ao Senhor, chamando o povo para viver um arrependimento, dizendo ao povo: se vocês se arrependerem, voltarem seu coração para Deus e viverem uma sinceridade de adoração perante Ele, porque Ele vai dizer: rasgue o seu coração, não as suas vestes. Porque naquele tempo, no tempo de Israel, era muito costume, quando para o povo demonstrar arrependimento, rasgar suas vestes. Muitas vezes se cobrir de cinzas, botar o rosto no pó, para assim demonstrar arrependimento. Só que o que Deus pede do povo não é algo público, não é algo visível, é algo de dentro. É verdadeiramente algo sincero que vem de dentro do coração. Um verdadeiro arrependimento. Porque vemos que muitas vezes tem pessoas que demonstram arrepender-se, demonstram ter arrependimento no coração por aquilo que fazem, por desviar de Deus, mas aquilo muitas vezes é superficial, é externo, é como rasgar as vestes, é algo que é visível aos olhos do homem, mas não é real perante Deus, não é sincero perante o Senhor. E o que Deus busca da gente é viver com sinceridade. Porque quando a gente fala muito do livro de Joel, a gente fala muito de Joel 2:28, aonde Deus fala que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que é impossível a gente viver o derramar do Espírito Santo sem antes vivermos um verdadeiro arrependimento no nosso coração. Algo que Deus quer no nosso tempo, na nossa geração, é que a gente venha viver sinceridade, que a gente venha ser sincero com aquilo que sentimos perante Deus e que nosso arrependimento venha ser verdadeiro perante o Senhor. É que a gente venha verdadeiramente converter os nossos caminhos, desviar os nossos passos do pecado, do mal que nos rodeia a todo momento, porque sabemos que o pecado está a todo momento ao nosso redor. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero está sempre diante de mim. E muitas vezes a gente prefere fazer o mal que desagrada a Deus do que voltarmos o nosso coração para Ele e permitirmos que Ele trabalhe em nossas vidas. Só que Deus quer levantar nesse tempo uma geração que fale como Joel: converta-se, mude seus caminhos. Deus é bondoso o suficiente para se arrepender do mal que Ele faz. Deus é bondoso, misericordioso, Ele é todo amor, Ele pode mudar a situação, Ele pode perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, e nos fazer viver algo novo, e nos fazer viver verdadeiramente um avivamento. Hoje vivemos num tempo, numa geração que quer viver avivamento, que quer viver santidade, uma geração que quer viver o sobrenatural de Deus, que quer ser cheia do Espírito Santo, uma geração que quer viver o espiritual, mas não quer viver arrependimento,
não quer se arrepender, não quer voltar o seu coração para o Senhor, não quer entregar sua vida nas mãos de Deus, porque acha que entregar a vida nas mãos de Deus é viver preso, sendo que é verdadeiramente viver uma liberdade, é viver algo que vai nos guiar a um caminho de santidade. É impossível querer viver o sobrenatural de Deus sem viver santidade. Porque, como o texto de Joel 2,28 vai dizer, é depois disso, é depois do arrependimento, é depois que o povo se converte, é depois que o povo vira o seu coração para Deus e coloca a sua vida na dependência do Senhor, que Deus vai derramar o Espírito. As igrejas brasileiras não têm vivido isso porque ela não tem permitido. Não tem permitido viver verdadeiramente um arrependimento. Hoje vemos muitas vezes pessoas preocupadas em gerar movimento, em gerar barulho, esquecendo de gerar transformação. E o que Deus quer fazer é transformar o seu povo. A Bíblia diz que devemos ser santos porque Ele é santo. E sem santidade jamais conseguiremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só que a santidade vem através do arrependimento. É quando a gente se arrepende, coloca o nosso coração perante Deus e permite Deus mudar os nossos caminhos. Que aí sim a gente vai poder ser cheios do Espírito Santo. Deus quer encher essa geração. Deus quer encher a juventude. Deus quer encher os jovens, os velhos do teu Espírito Santo. As crianças, os adultos. Deus quer preencher o homem com a sua presença, mas só pode preencher o homem com a sua presença quando o homem se esvaziar de si mesmo. Enquanto a gente não nos esvaziarmos de nós mesmos e mudarmos a nossa vida, jamais nos tornaremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas é para aquele que está em Cristo. E para podermos estar em Cristo Jesus, é necessário abandonarmos o velho homem, abandonarmos a nossa antiga vida, a nossa antiga forma de viver. O problema é que hoje vivemos um tempo onde a nossa geração demonstra arrependimento. A nossa geração chora, se derrama, pranteia, mas no secreto ainda vive o pecado. No secreto ainda vive da maneira que quer. E o que Deus quer hoje em dia de nós, tanto de você que vê esse vídeo, quanto de mim que falo para vocês nesse momento, é sinceridade. Não é vestes rasgadas, é um coração dilacerado, é um coração completamente entregue, é um coração completamente submetido a Deus. Então que possamos realmente fazer isso, dilacerar o nosso coração, na oração, no jejum, no pranto. Converter o seu caminho em choro, jejum, pranto, clamor. Clame a Deus por misericórdia, porque Ele é magnânimo em misericórdia. Ele é aquele que perdoa, aquele que limpa, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que restaura o homem. Mas Ele só pode fazer isso quando a gente permite Ele fazer. E o que muitas vezes temos feito é não permitir Deus trabalhar. Porque a gente quer viver da nossa maneira, a gente quer viver do nosso jeito. Aí quando a gente sofre algo, quando algo acontece, a gente nos questiona, mas por que isso aconteceu? Simplesmente porque a gente saiu debaixo das mãos de Deus. A gente tem deixado de viver aquilo que Deus tem para nós, para vivermos de acordo com o nosso querer. E temos muitas vezes colhido isso, colhido as consequências disso. Mas hoje eu te convido, rasga o teu coração na oração. Rasga o teu coração diante da palavra. Rasga o teu coração diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Trabalha no meu coração. Eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho erros, Senhor. Mas muda-me, porque eu sei que o Senhor pode me mudar. Não é diante do homem para que o homem veja. É diante de Deus com um coração verdadeiramente arrependido. Para que assim Ele possa te encher e te preencher da sua presença. Viva isso. Viva a sinceridade de um verdadeiro adorador perante Deus. E aí sim, você vai experimentar o sobrenatural de Deus e muito mais daquilo que Ele tem para a sua vida. Coisas que o seu olho não viu, o seu ouvido não viu e nem tampouco subiu ao teu coração. É o que Ele tem preparado para você, para a sua vida, para a sua história. O que tem faltado é a gente deixar Ele trabalhar. Por isso, rasga o teu coração, não
vossas vestes. Converta-se ao Senhor e permita Ele trabalhar, porque Jesus te ama e Ele quer te dar uma nova oportunidade de viver tudo o que Ele tem planejado e sonhado para a tua história. Porque depois disso, eis que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa falar melhor ao seu coração através do Espírito Santo. Se você curtiu, gostou da mensagem, não esqueça de compartilhar com alguém que precisa ouvir. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Tchau.